Fala pessoal, aqui é o Gabriel. Nesse vídeo a gente vai resolver as últimas 3 provas da Unifesp para você, caso for prestar esse vestibular, poder se preparar de uma melhor forma. Lembrando que a gente aqui vai resolver só as questões de matemática e eu vou te passar dicas que são super importantes, podem fazer a diferença na hora da prova. Então fica aqui comigo até o final para você não perder nenhuma delas. A primeira prova que a gente começa vai ser a prova de 2017 e começando pela questão 16, que é a primeira questão de matemática. Vamos ler ela. O gasto calórico no exercício da atividade física de corrida é uma função de diversas variáveis, porém, a fórmula simplificada pode dar uma estimativa deste gasto. E ele dá a expressão: considere que no exercício da corrida o consumo de oxigênio que em repouso é de 3,5 ml por quilograma de massa corporal por minuto seja multiplicado pela velocidade em km por hora do corredor. Item A. Turíbio tem massa de 72 kg e pratica 25 minutos de corrida por dia com velocidade constante de 8 km por hora. Calcule o gasto calórico diário de Turíbio com a prática dessa atividade. Então, nesse item A, o que você tem que fazer basicamente é pegar aquela expressão que ele dá, que o gasto calórico por hora é a velocidade vezes a massa. Então, pegando os dados, vai ser simplesmente 8 vezes 72, isso vai dar 576 calorias por hora. Só que ele só corre 25 minutos por dia. E a gente tem o quanto que ele gasta por hora. A gente tem que fazer o seguinte, então. Você pode fazer uma proporção, ou você faz isso aqui. Pega os 576, multiplica por 25 dividido por 60. Por que isso? 25 são os minutos que ele corre e 60 são os minutos que contém uma hora. Como a gente sabe que 576 é em 60 minutos, a gente pega essa proporção em relação aos 25 para os 60 para poder calcular o quanto que ele gasta nesse tempo. Beleza? Então, se fizer a conta, isso vai dar 240 calorias. Agora no item B, seja C o consumo de litros de oxigênio em uma hora de corrida de um indivíduo de massa M em quilogramas, em velocidade constante V em km por hora. Calcule o valor da constante C sobre mv na prática de uma hora de corrida desse indivíduo. Aqui você tem que tomar bastante cuidado com as unidades que estão em jogo aqui, porque a gente tem que transformar elas para ficar tudo coerente. Primeiro, lembra que no enunciado ele diz que o consumo de oxigênio em repouso é de 3,5 ml por quilograma por minuto. Então seria essa expressão e a gente tem que transformar isso em litro e hora. Então a ideia é o seguinte: para esse mililitro virar litro, eu sei que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então a gente coloca essa fração em cima 1 litro, embaixo 1000 ml. E se você perceber, o valor de cima é igual ao valor de baixo, a única coisa que muda é a unidade. E o fato de eu colocar o ml embaixo é porque ele vai cortar com o ml de cima do 3,5. E é isso que a gente quer. E agora a gente tem que transformar esses minutos em hora. Eu sei que 60 minutos são 1 hora, então como eu quero cortar o minuto que está embaixo, eu coloco o minuto em cima, 60 minutos. Embaixo vai ficar 1 hora, e aí vai dar para cortar também. Fazendo essas contas, isso vai dar 0,21 litros por quilograma vezes hora. Então a cada quilograma ele vai gastar 0,21 litros por hora. Aí no item B ele já disse que o indivíduo tem uma massa M, em quilogramas. Então a gente poderia pegar essa constante e multiplicar por M, isso vai dar 0,21 M, como se fosse a massa, e aí a unidade de tudo isso fica só litros por hora, que já é o consumo de oxigênio em 1 hora. Aí se você se atentar para a última frase do enunciado, que ele fala que na corrida o consumo em repouso deve ser multiplicado pela velocidade. O consumo em repouso é esse que a gente calculou agora há pouco, e para a gente saber o consumo na corrida, eu tenho que multiplicar isso pela velocidade. Então, no final das contas, o consumo C vai ser o consumo em repouso, que é 0,21 m, vezes a velocidade, que é V. Como a gente quer C dividido por mv, basicamente o que ele quer é o consumo em repouso, que a gente já calculou. Isso vai dar 0,21, que é a resposta. Beleza? Vamos para o próximo. Os pontos T e U deslocam-se sobre retas paralelas R1 e R2 de tal forma que TU passe sempre pelo centro C de um quadrado PQRS de lado 2 e forme um ângulo de medida alfa com R1 conforme indica, como exemplo, a sequência de 5 figuras. Item A, calcule as medidas de TU nas situações em que alfa é 45 e alfa é 90 graus.
Então vamos lá, se você olhar na figura 2, o ponto P é igual ao ponto T, ou seja, ele está num vértice do quadrado e o outro ponto U também está no outro vértice. Basicamente o que a gente formou aí é a diagonal do quadrado e o alfa tem que ser 45 nessa situação. Como o lado do quadrado é 2, basicamente você pode fazer um Pitágoras aí, ou usar a trigonometria e descobrir que o TU, que é a diagonal, vai ser 2 raiz de 2. E aí na situação em que o alfa é 90 graus, essa situação seria quando o segmento TU fosse perpendicular à base. O ponto T estaria exatamente embaixo do ponto C. E nessa situação, o ponto T ali vai ser ponto médio, então vai ficar um para cada lado. E o tamanho dele vai ser o próprio lado do quadrado, que é 2. Então por isso que o TU nessa situação vale 2. Agora olhando o item B, denotando TU por Y, determine y em função de alfa e o respectivo domínio dessa função no intervalo de alfa, em que a posição de t varia de p até q. Se a posição de t varia de p até q, numa extremidade a gente viu que o alfa valia 45. Na outra extremidade, ele teria que valer 135 graus, porque fica 45 para o lado esquerdo, que seria a outra diagonal do quadrado. Então o intervalo de variação para o alfa é de 45 a 135. Se a gente olhar para uma situação genérica, formando um triângulo retângulo, sendo TU igual a Y, você vai ver que o cateto oposto ao ângulo ele é sempre 2, porque é o lado quadrado. Ele é fixo para qualquer alfa. Então com isso eu consigo relacionar essas variáveis. Eu posso falar que o seno de alfa é o cateto oposto 2 dividido pela hipotenusa y. Então y vai ser simplesmente 2 sobre seno alfa. E a gente chega na resposta. Beleza? Vamos para o próximo então. Sofia deveria ter estudado 10 temas de biologia para fazer uma avaliação, porém só estudou 2. Nessa avaliação ela poderá ser reprovada R, aprovada com ressalvas AR ou aprovada A. Antes de iniciar a avaliação, a professora de Sofia dá a ela o direito de escolher uma das seguintes estruturas de avaliação. Avaliação composta por apenas 2 questões, cada uma tratando de um dos 10 temas, sem repetir os temas, sendo que errar 2 implica R, acertar apenas uma implica AR e acertar as 2 implica A. Avaliação 2, composta por apenas 3 questões, cada uma tratando de um dos 10 temas, sem repetir os temas, sendo que errar 2 ou mais questões implica R, acertar apenas 2 implica AR e acertar as 3 implica A. Considere que Sofia sempre acerta questões dos temas que estudou e que sempre erra questões dos temas que não estudou. Item A, calcule as probabilidades de R, AR e A para o caso de Sofia ter escolhido a avaliação 1. Então vamos lá, a probabilidade de ela ser reprovada, primeiro que as 2 questões que caírem na prova, na avaliação 1, teriam que ser dos temas que ela não estudou, que são 8 temas que ela não estudou. Então a gente tem que escolher 2 desses 8 temas, então uma combinação 8 escolhe 2, e dividir pelo total de escolhas de 2 avaliações. Ou seja, se eu sempre tenho 10 temas, o número total de escolhas vai ser 10 escolhe 2. Então a probabilidade de ela ser reprovada vai ser essa divisão, que seria a mesma coisa se você fizesse 8 vezes 7 em cima e 10 vezes 9 embaixo. Também funcionaria dessa forma. E aí se fizer as contas isso vai dar 28 sobre 45. Então essa probabilidade de ser reprovada. A probabilidade de ser aprovada com ressalva, na prova tem que cair um tema que ela estudou e um tema que ela não estudou. Então a gente precisa escolher dos 8, escolher um, e dos 2 que ela estudou, escolher um também. E dividindo isso pelo total, que também se mantém como 10 escolhe 2. Aqui você tem que tomar um cuidado, porque na probabilidade anterior funciona o que a gente falou de 8 vezes 7 e 10 vezes 9. Só que aqui, muita gente faria 8 vezes 2, que é 8 opções para o tema que ela vai errar e 2 opções para o tema que ela vai acertar, e dividir por 10 vezes 9. O problema é que se você fizer isso, você tem que considerar aqui uma ordem que é relevante. Se a prova for um tema que ela erra e acerta, um tema que ela acerta e erra. E nesse caso você teria que multiplicar por 2. Mas quando você usa já o conceito de combinação, esse 2 já vai aparecer lá no denominador que vai resolver o problema. Por isso que eu te aconselho a você usar a combinação nessas situações. Então, essa probabilidade, fazendo as contas, vai ser simplesmente 16 por 45. E agora a probabilidade de ela ser aprovada, basta que dos 2 temas da prova, a gente escolha os 2 que ela estudou. Então só tem uma opção de fazer isso e dividir pelo total, isso vai dar 1 sobre 45. Então essas são as probabilidades do item A.
Agora item B. Se Sofia pretende ser aprovada independentemente de ser com ressalva a R ou diretamente A, em qual das avaliações ela terá maior chance? Justifique matematicamente sua conclusão por meio de cálculos de probabilidade. Bom, se ela escolhesse a avaliação 1, qual era a chance de ela ser aprovada? É a probabilidade de ser aprovada 100% mais a probabilidade de ser aprovada com ressalvas. Como a gente já calculou, basta somar isso e isso vai dar 17 sobre 45, que é a probabilidade de ser aprovada com a avaliação 1. Agora, a probabilidade de ser aprovada com a avaliação 2, de novo a gente tem que calcular essas duas probabilidades separadas. Probabilidade de ser aprovada com ressalva ou ser aprovada 100%. Só que para ser aprovada 100% na avaliação 2, ela precisa acertar 3 questões, só que ela só estudou 2 temas, então isso seria impossível. Então a probabilidade de ela ser aprovada 100% na avaliação 2 é 0. Então resta para a gente calcular a probabilidade de ela ser aprovada com ressalvas na segunda avaliação. Então eu preciso escolher 2 temas que ela estudou, que é a combinação 2 escolhe 2, e escolher um tema que ela não estudou, que é uma combinação de 8 escolhe 1. E dividir tudo isso pelo total de escolhas de 3 temas, que é uma combinação de 10 tomados 3 a 3, certo? Porque aqui agora são 3 questões. E aí se você fizer essas contas, isso vai dar 1 sobre 15. E 1 sobre 15 é bem menor que 17 sobre 45 na avaliação 1. E aqui vai uma outra dica. Você pode comparar isso colocando essas duas frações no mesmo denominador. 1 sobre 15 você pode escrever como 3 sobre 45. E aí fica óbvio comparar 17 sobre 45 com 3 sobre 45, certo? Então a maior chance está na avaliação 1. Então feito isso, vamos para o próximo. Um sólido é formado por 24 cubos idênticos conforme a figura. O contato entre 2 cubos contíguos sempre se dá por meio da sobreposição perfeita entre as faces desses cubos. Na mesma figura também estão marcadas A, B, C e D, vértices de 4 cubos que compõem o sólido. Item A. Admitindo-se que a medida de AB seja 2 raiz de 7 centímetros, calcule o volume do sólido. Para você fazer essa questão, quero te relembrar uma coisa. Quando a gente tem um paralelepípedo, como é que é a diagonal do paralelepípedo? A ideia é o seguinte: se o paralelepípedo tem medidas A, B e C, você vai simplesmente fazer uma espécie de Pitágoras 3D, tridimensional. Você vai tirar a raiz quadrada de todas as medidas ao quadrado. Essa seria a diagonal de um paralelepípedo. Só que o que vai acontecer aqui é exatamente isso. A distância de A até B é como se fosse uma diagonal de um paralelepípedo, que tem uma altura de 3 arestas, vou chamar de 3A, uma outra medida de 2A e uma profundidade de A, um A só, porque do A até o B ele anda um quadradinho para frente. E essa é a ideia. Inclusive você poderia dar coordenadas para esses 3 pontos para você entender melhor o que eu estou falando. Então, feito isso, a diagonal AB ela vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado mais 1L ao quadrado mais 2L ao quadrado, porque é como se fosse a diagonal de um paralelepípedo. E aí, se você fizer essa conta e igualar isso a 2 raiz de 7, você vai descobrir que a aresta de cada cubo nessa situação é raiz de 2. E aí, como ele quer o volume do sólido, se você contar na figura, você vai ter 24 cubinhos. Cada cubinho de aresta raiz de 2, o volume vai ser raiz de 2 ao cubo, que é 2 raiz de 2. E então, o volume do sólido é 24 vezes isso, que vai dar 48 raiz de 2. Beleza? Vamos para o item B. Calcule a medida de CD, admitindo-se que a medida da aresta de cada cubo que compõe o sólido seja igual a 2 centímetros. Agora, de novo, é a mesma ideia. A gente quer a medida de CD, então eu tenho que imaginar isso como um paralelepípedo e descobrir quais seriam as arestas desse paralelepípedo. Primeiro, do C até o D, a altura seria um paralelepípedo de 5 arestas, que a altura de C até D é como se você descesse 5 cubinhos. Então, essa altura de 5 arestas, como cada aresta é 2 centímetros, daria 10 centímetros. E aí, olhando agora a profundidade, para você vir do C que estava lá atrás até o D que estava na frente, você andou 4 arestas. E essas 4 arestas seriam outra medida desse paralelepípedo. Como cada aresta é 2, então isso vai dar 8. E aí, por fim, quantos quadradinhos você anda do C até o D horizontalmente? E aí, se você olhar bem a figura, você vai ver que são 7 arestas. Como cada aresta é 2, isso dá 14. Então, as medidas desse paralelepípedo
vão ser 14, 8 e 10. E aí, de novo, você meio que calcula a diagonal dele. Aí você extrai a raiz quadrada de cada medida dessa ao quadrado. Isso vai dar 6 raiz de 10. Próximo exercício. Em um experimento, uma população inicial de 100 bactérias dobra a cada 3 horas, sendo y o número de bactérias após x horas. Segue que y é igual a 100 vezes 2 elevado a x sobre 3. Item A. Depois de um certo número de bactérias a partir do início do experimento, a população de bactérias atingiu esse valor. Calcule esse número de horas. E aqui tem um problema no enunciado, na verdade é um erro. Esse dado que ele deu, 256 elevado ao cubo, é esse número excluindo esses 2 zeros do final. Então desconsidere esses 2 zeros aí no dado que ele deu. E uma outra coisa interessante que eu queria que você prestasse atenção é nessa expressão. Repara que ele diz que dobra a cada 3 horas. E por causa disso, o expoente do 2 é x sobre 3. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta em exercício de exponencial. Quando ele diz que dobra em um certo período de tempo, o que eu teria que fazer com o expoente? E a resposta está nesse exercício, ele está te ensinando isso. Se dobra a cada 3 horas, então o expoente do 2, que seria a base, vai ser x sobre 3 e não 3x. Então, para resolver o item A, você basicamente vai igualar essa função a esse valor que ele deu. E aí, quando a gente iguala isso, eu posso dividir os dois lados por 100, basicamente é cortar esses 2 zeros. E aí eu vou ter que 2 elevado a x sobre 3 vai ser igual a esse número, que é o que ele deu, 256 elevado ao cubo. Só que 256 é a mesma coisa que 2 à oitava. E aí eu posso multiplicar os expoentes, isso vai dar 2 elevado a 24. E agora é só igualar os dois expoentes. Então x sobre 3 é igual a 24, então x é 72, ou seja, 72 horas. Agora no item B, sabendo-se que da 45ª para a 48ª hora o número de bactérias aumentou de 10 vezes 2 elevado a k, calcule o valor de k. Então, se teve esse aumento, você vai ter que fazer a subtração da população nessa 48ª hora e da população nessa 45ª hora. Então, é só substituir isso na função. Coloco sem evidências, vai ter que 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 15. Só que 2 elevado a 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado a 15. Então, 2 vezes 2 elevado a 15 menos 2 elevado a 15 é uma vez 2 elevado a 15. Então, vai ficar 100 vezes 2 elevado a 15. Se isso é igual a 100 vezes 2 elevado a k, o k só pode ser 15 e a gente finaliza o exercício e finaliza a prova. Beleza? Então, essa prova é de 2017. Agora vamos para a prova de 2018. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou fazer o possível para te responder. Então a primeira questão, que também é a questão 16, diz o seguinte. Um estudo médico recrutou 160 pacientes homens com histórico de alterações no antígeno prostático específico, PSA. Os pacientes foram submetidos aos exames laboratórios de PSA total e PSA livre e em seguida a uma biópsia da próstata. A biópsia apontou em cada caso se a patologia era maligna ou benigna. A tabela apresenta os resultados das médias dos exames laboratoriais do grupo de pacientes com patologia maligna e do grupo de pacientes com patologia benigna. E aí ele te dá a tabela. Pedro foi um dos pacientes que participou do estudo e seus exames indicaram PSA total 9,5 nanogramas por mililitro e PSA livre 2,28 nanogramas por mililitro. Item A. Calcule o quociente entre o PSA livre e o PSA total de Pedro. Usando esse indicador como referência na comparação dos bons dados da tabela, indique se o resultado do exame de Pedro está numericamente mais próximo ao resultado médio do exame de quem tem a patologia maligna ou de quem tem a patologia benigna. E aí, para você calcular isso, é só fazer o que ele está falando na tabela. Você vai pegar o PSA livre e dividir pelo PSA total. Então a gente vai fazer 2,28 dividido por 9,5 e você pode e deve aproximar esse 9,5 para 10 e aproximar o 2,28 para 2,3. Por que disso? A conta fica bastante simples. Isso vai dar 2,3 dividido por 10, que é 0,23, que está claramente mais próximo de 0,25, que é uma patologia benigna. Então essa seria já a resposta do item A. No item B, sabendo que 40% dos pacientes foram diagnosticados com patologia maligna, calcule a média do PSA total dos 160 pacientes que participaram do estudo. Bom, primeiro vamos olhar as quantidades. 40% são da patologia maligna. 40% de 160 pessoas vai dar 64 pessoas.
Então a benigna vão ser 60% de 160, isso vai dar 96 pessoas. Agora, o que é a média? Vamos olhar a média primeiro da patologia maligna. A média vai ser a soma de todos os PSA dividido pela quantidade de pessoas. Essa média tem que ser 10, que é o que está na tabela. Então, eu vou chamar de SM dividido por 64. Então, a gente descobre que a soma dos PSA de patologia maligna é 640. A mesma coisa com a patologia benigna. Então, SB dividido por 96 pessoas, isso tem que dar 8. Então, o SB vai ser 768. Agora, a média geral é só você fazer a soma tanto da maligna quanto da benigna, que vai dar 1.408, e dividir pelo total de pessoas, que vai dar 160. Então, o resultado disso é 8,8 nanogramas por ml. Mas aqui tem uma dica extra para você resolver esse item de forma mais rápida. Como a gente já tem duas médias, a gente quer saber uma média geral, e a gente tem a porcentagem das pessoas que têm a patologia maligna e benigna, isso vira uma média ponderada. Então, 40% é o peso dessas pessoas que têm a média 10 e 60% é o peso das pessoas que têm média 8. E a gente divide isso pela soma dos pesos, que é 0,4 mais 0,6, que é 1, e isso vai dar de cara 8,8. Então é como se fosse uma média ponderada das médias, já vai dar o que a gente queria. Beleza? Vamos pro próximo. Raquel imprimiu um número X de fotografias ao custo unitário de 54 centavos. Cada foto foi vendida ao preço de 75 centavos, sobrando no final do período de vendas Y fotografias sem vender, o que resultou em um prejuízo de R$ 12 em relação ao custo total das impressões. Calcule quantas fotografias foram impressas para o caso em que Y igual a 100. E no item B, determine a expressão de Y em função de X para a situação descrita no enunciado. Eu li as duas de cara porque você meio que vai resolver os dois itens ao mesmo tempo. O que você deveria pensar? Quanto que seria o faturamento nessa venda? Seria a quantidade de fotografias que ele vendeu, só que ele imprimiu X e sobrou Y. Então o que ele vendeu é X menos Y. E isso vezes o preço da venda, que foi 75 centavos. Então esse é o faturamento. Agora o custo vai ser o número de impressões, que é X, vezes o custo, que é 54 centavos. Então o que seria o lucro? É o quanto ele vendeu, quanto ele faturou, subtraído do custo. Então é x menos y vezes 0,75 menos 0,54x. Só que como ele teve prejuízo, é como se o lucro fosse negativo. Então isso vai dar menos 12. E aí, fazendo as contas, você já tem uma expressão que relaciona x e y. E no item A ele quer saber quando o y for 100. É só você substituir e descobrir que o x seriam 300. Então quando sobra 100, significa que ele imprimiu 300 fotografias. E aí no item B, você pega essa expressão e isola o y. Você vai chegar aqui, o y é 7x sobre 25 mais 16. É simplesmente isso, porque a grande sacada é você conseguir montar o faturamento e o custo em função das variáveis, e aí você já estruturou todo o problema. Vamos para o próximo. Em um tapete retangular decorado com círculos idênticos, o círculo de centro C tangencia as laterais do tapete em P e Q. O ponto R pertence à circunferência desse círculo e está a distância de 18 cm e de 25 cm das laterais do tapete, como mostra a figura. Item A, calcule a distância de R até o canto superior do tapete, indicado por S. Deixe a resposta indicada com raiz quadrada. Bom, esse item é bastante simples, é quase que de graça. Se ele quer saber a distância entre o R e S, ele quer a hipotenusa desse triângulo, e é só você fazer Pitágoras. Então RS ao quadrado é 18 ao quadrado mais 25 ao quadrado, e aí você conclui que o RS vai ser a raiz quadrada de 949. Esse é o item A. O item B, calcule o raio dos círculos que compõem a decoração do tapete. Na verdade, esse é o item mais complicadinho, e o que você tem que enxergar é o seguinte: você vai traçar esse segmento CR, traçar o segmento CQ e projetar o ponto R nesse segmento. Você formou aí um triângulo retângulo. A hipotenusa desse triângulo é o raio, que a gente quer saber, só que a gente não sabe os catetos, pelo menos não de cara. Se você olhar bem, a distância desse segmento até lá em cima vai ser R. Só que a distância desse segmento até o ponto R eu tenho que subtrair 25. Então esse cateto é R menos 25. E a mesma coisa acontece nesse cateto de baixo. Tudo isso vai ser R e eu subtraio 18, então isso vai dar R menos 18.
E aí, com esses dados, você já consegue fazer Pitágoras e você vai chegar nessa equação do segundo grau. Resolvendo essa equação, você vai ter duas raízes positivas, uma é 13 e outra é 73. E aí, como você decide qual é o raio correto? E a resposta, ela é fácil. Se você olhar a figura, você vai ver que só aquela medida vale 25. Não faz sentido, então, o R ser menor que isso. Então, por isso que o R tem que ser 73, para que a gente não tenha nenhuma medida negativa na figura. Certo? Vamos para o próximo. Em uma classe de 16 alunos, todos são fluentes em português. Com relação à fluência em línguas estrangeiras, 2 são fluentes em francês e inglês, 6 são fluentes apenas em inglês e 3 são fluentes apenas em francês. Item A. Dessa classe, quantos grupos compostos por 2 alunos podem ser formados sem alunos fluentes em francês? Então, seu primeiro passo é fazer um diagrama de Venn e colocar tudo que ele está falando nesse diagrama. A gente tem o total de alunos e o conjunto das pessoas que falam francês e inglês. A intersecção são as pessoas que falam as duas coisas, então são só duas, como diz o enunciado. As pessoas que só falam francês são 3 e as pessoas que só falam inglês são 6. E como a gente tem no total 16 alunos, os que não falam nem francês e nem inglês falam pelo menos português, mas eles estão fora desses dois conjuntos. E aí, se você fizer a conta, você vai ver que sobram apenas 5 pessoas, por isso que essas 5 falam apenas português. Então ele quer formar esses grupos de 2 alunos sem alunos fluentes em francês. Olhando o diagrama, quantos deles não são fluentes em francês? São as 6 pessoas que estão ali no conjunto dos que falam inglês e os 5 que estão lá fora. Então no total são 11. Então de 11 eu preciso escolher 2. Então combinação de 11 escolhe 2. Vai ser 11 vezes 10 dividido por 2, isso vai dar 55. Então eu tenho 55 duplas possíveis para formar nessa condição. O item B. Sorteando ao caso 2 alunos dessa classe, qual é a probabilidade de que ao menos um deles seja fluente em inglês? Como ele quer ao menos um, eu posso ter só um ou posso ter 2 que sejam fluentes. Nesse caso é interessante você fazer exclusão. Então eu vou pegar o total de grupos de 2 alunos. Como eu tenho 16 alunos, é só fazer uma combinação 16 escolhe 2. E excluir os casos que não tem ninguém fluente em inglês. E esses casos, se você olhar no diagrama, eu vou ter as 3 pessoas que só falam francês e português e as 5 pessoas que só falam português. Isso dá 8. Então eu preciso formar grupos com essas 8 pessoas. Então a combinação de 8 escolhe 2, que são os casos que eu vou excluir do total. Fazendo essa conta, como é uma probabilidade, eu divido pelo total de escolhas, que é 16 escolhe 2, que é o total de possibilidades de formar um grupo de 2 pessoas. Isso vai dar 92 sobre 120, que é a mesma coisa que 23 sobre 30. E essa já é a resposta. Indo para o último exercício dessa prova, uma chapa retangular metálica de área igual a 8.132 metros quadrados passa por uma máquina que transforma sem nenhuma perda de material em uma telha ondulada. A figura mostra a telha em perspectiva. A curva que liga os pontos A e B na borda da telha é uma senoide. Considerando um sistema de coordenadas ortogonais com origem em A e de forma que as coordenadas de B em centímetros seja 195 e 0, a senoide apresentará a seguinte configuração. Item A. Calcule o comprimento da senoide indicada no gráfico do ponto A até o ponto B. Alguns alunos pensam, puxa, mas eu não faço ideia como é que calcula um comprimento de uma senoide. Só que para você calcular esse comprimento, é só você se atentar para a primeira frase do enunciado, que ele diz que era uma chapa metálica retangular que tinha essa área de 8.132. E na figura, uma dessas medidas dessa chapa é 4. Então isso era um retângulo, sendo que umas medidas era 4, a outra medida eu vou chamar de x, e a área era essa. Então 4 vezes x dá isso. Então, simplesmente, o x vai ser 2.033 metros. É só isso, considerando um retângulo. Agora, no item B, determina a expressão da função cujo gráfico no sistema de coordenadas é a senoide de A até B. Determine o domínio, a imagem e o período dessa função. Essa função é uma senoide que parte do zero e começa positiva do jeito que um seno se comporta. E o valor médio delas é o próprio eixo x, ou seja, ela oscila para cima, oscila para baixo na mesma amplitude. Então posso escrever essa função senoidal nesse formato. É um A, que está associado com a amplitude, que multiplica um seno vezes kt. Esse k está associado com o período. Então vamos lá, amplitude. Na figura ele está falando que do máximo ao mínimo varia 4 centímetros. Como o nosso valor médio é o zero, então ele sobe 2 ou desce 2.
para que isso seja 4. Então, a senoide varia de menos 2 a 2. Então, esse A, como ele está associado com a amplitude, ele tem que ser esse 2 que eu estou falando. Então, A é 2, falta descobrir o K. Para eu descobrir o K, eu tenho que lembrar que o período de uma função senoidal ou cossenoidal é sempre 2π dividido por essa constante que multiplica a variável dentro da função, que é o K. E olhando a figura, quantos períodos a gente tem do A até o B? A gente vai ter 6 períodos, se você olhar bem. E esse comprimento total é 195. Então, cada período vai ser 195 dividido por 6, que é a mesma coisa que 65 por 2. E isso é igual a 2π dividido por K. Com isso, a gente descobre que o K é 4π sobre 65 e a gente já tem a expressão completa da função. O domínio de A até B vai ser simplesmente de 0 a 195. A imagem vai de menos 2 a 2 e o período que a gente acabou de falar é 65 dividido por 2. Então essas são as informações que ele pedia sobre essa função e a gente finaliza a prova de 2018 e agora a gente vai para a prova de 2019. Mais uma vez reforço, qualquer dúvida já aproveita aí para você deixar nos comentários. E se você puder ajudar a divulgar nosso conteúdo, é só deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Então vamos lá, questão 16. Em investigações forenses é possível calcular o número n do calçado de uma pessoa a partir do comprimento c da sua pegada em centímetros encontrada na cena da investigação. A fórmula utilizada pelos peritos é n igual a 5c mais 28 sobre 4. A imagem indica uma pegada de comprimento 272 mm encontrada na cena do crime. Item A, calcule o número do calçado correspondente à pegada identificada na imagem. Bom, é um item bastante simples também, quase que de graça. Só que você tem que tomar cuidado, porque na função os dados têm que estar em centímetro e ele te deu a pegada em milímetro. Então isso para centímetro vai ser 27,2 centímetros. E seria o C, substitui na função, faz a conta, o N vai dar 41. Agora o item B. Em outra cena criminal, peritos identificaram uma pegada correspondendo aos números de calçados de 38 a 40. Testemunhas disseram que a altura H da pessoa que deixou a pegada era de 1,60 m a 1,70 m. Represente no gráfico, no campo de resolução e resposta, todos os pares ordenados CH dos possíveis suspeitos desse crime. Considere C, N e H como variáveis reais contínuas na representação gráfica de CH. Então ele está te dando extremos. Extremos da pegada, extremos da altura. Então o suspeito pode estar nesses dois intervalos que ele está te dizendo. Como ele quer os pares ordenados entre C e H e ele te deu o N, a gente tem que descobrir o C para cada um desses trechos. Então o primeiro número de calçado é 38, eu quero saber qual seria o comprimento da pegada nesse número. Então o N é 38 e eu quero descobrir o C, vou chamar de C1. Se você fizer as contas, você vai ver que o C1 vai ser 24,8. A mesma coisa para o calçado de número 40. Eu igualo 40 à expressão, que eu vou chamar isso de C2. Então, C2 é 26,4. Então, no gráfico que ele quer que a gente põe, como o C vai ser a variável independente, vai ser o eixo horizontal. Então, esse eixo horizontal, os extremos estão de 24,8 até 26,4. Então seria qualquer ponto nessa região. E a altura, que é o eixo vertical, vai de 160 centímetros a 170 centímetros. Que qualquer coisa nesse intervalo pode corresponder a um suspeito. Então a intersecção dessas duas regiões vai ser esse retângulo. Então qualquer ponto dentro desse retângulo é um possível suspeito desse crime. E é isso que ele queria que você fizesse. Então vamos para o próximo exercício. Em um jogo disputado em várias rodadas consecutivas, um jogador ganhou metade do dinheiro que tinha a cada rodada ímpar e perdeu metade do dinheiro que tinha a cada rodada par. Item A. Sabendo que o jogador saiu do jogo ao término da quarta rodada com R$ 202,50, calcule com quanto dinheiro ele entrou na primeira rodada do jogo. Então aqui é só você dizer que ele inicia com capital C e na primeira rodada, como é uma rodada ímpar, ele vai ganhar metade do que ele tinha. Para ele ganhar mais metade, é como se eu multiplicasse esse capital por 1,5. Ou seja, é 1 do que ele já tinha mais 50%. Então é 1,5 do C, é o que ele vai ter no fim da primeira rodada. Na segunda rodada ele perde metade. Então ele fica com metade
do que ele tinha, então eu multiplico isso por meio. E aí na próxima, ele vai ganhar metade, então a mesma ideia, multiplico por 1,5, e na próxima ele perde metade, então multiplico por meio. Então basicamente é isso que vai acontecer, e tudo isso multiplicado é igual aos 202,5. Só que esses números decimais, se a gente colocar em fração, seria isso, e eu posso juntar eles, então vai ficar 3 sobre 2 ao quadrado e meio ao quadrado. E aí fazendo essas contas, você vai descobrir que o capital que ele começou o jogo era de R$360 exatamente. No item B, suponha que o jogador tenha entrado na primeira rodada do jogo com R$1.000, terminando, portanto, essa rodada com 1.500 e que tenha saído do jogo ao término da 20ª rodada. Utilizando o log de 2 igual a 0,301, log de 3 igual a 0,477 e os dados da tabela, calcule com quanto dinheiro aproximadamente ele saiu do jogo. A primeira frase do enunciado é só para te dar uma dica do que acontece, mas a gente já sacou isso no item A. Então, como são 20 rodadas, ele vai ganhar 10 e perder 10. Ou seja, nessas que ele ganha, ele sempre ganha metade, então esse fator é 3 sobre 2. Isso é elevado a 10 porque vai se multiplicar 10 vezes. Ele perde 10, então multiplica por meio 10 vezes também. E a grana inicial era 1.000. E no final das contas, a gente quer saber quanto que ele vai ter. E eu vou chamar essa grana final de G. Feito isso, você pode colocar tudo em potência. Então, 1.000 é 10 ao cubo. Vai ficar 3 a décima, e embaixo vai ficar 2 elevado a 20. E agora você passa log. Então, log de G vai ser log de tudo isso. E como a gente tem um produto, o produto vira uma soma e a divisão vira uma subtração. E tudo que é expoente, ele cai do log. Então, vai ficar 3 log de 10, mais 10 log de 3, menos 20 log de 2. E agora você pode substituir todos os valores que ele deu. Lembrando que log de 10 é 1, porque a gente está na base 10. E fazendo as contas, o log de G é 1,76. Se o log de G é 1,76, é a mesma coisa, como a gente está na base 10, de falar que o G é 10 elevado a 1,76. E agora a gente olha na tabela. Esse x, que seria 1,76, é praticamente 1,75. Então 10 elevado a 1,75, segundo a tabela, é 56. Por isso que a grana que ele sai da rodada é R$56. Então, olha que doido, né? Ele começou com 1.000 e aí depois de 20 rodadas ele acabou com 56. Beleza? Então essa era a ideia desse exercício. De novo, um exercício de exponencial. Vamos para o próximo. A figura representa um trapézio retângulo UNFE de altura UE e uma circunferência de centro P inscrita no triângulo SNF, com S pertencente a UE. Sabe-se que SI é perpendicular a NF e que I é o ponto médio de NF e que o N é igual a 8 cm, EF é 6 cm e ES é 8 cm. Item E, calcule NS e a área do trapézio UNFE. Colocando os dados na figura, eu já conseguiria descobrir que o SF, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, é 10. Só que ele diz que o ponto I é ponto médio e esse segmento é perpendicular ao segmento NF. Ou seja, olhando esse triângulo NSF, esse segmento que seria uma altura, esse SI, ele é a altura e ao mesmo tempo ele é mediana, porque esse cara é ponto médio. Quando isso acontece, esse triângulo é obrigatoriamente isósceles. Ou seja, se o SF vale 10, o NS também vale 10. E se o segmento UN é 8, então com certeza o segmento US vai ter que ser 6. E a gente percebe que esses dois triângulos brancos são congruentes, são exatamente os mesmos triângulos. Então a gente já tem tudo que precisa para calcular a área do trapézio, que vai ser base maior que é 8, base menor que é 6, altura 14 dividido por 2, isso vai dar 98 centímetros quadrados. Agora no item B, calcule a área da região destacada em verde na figura. Primeiro é interessante a gente calcular o segmento NF. E aí você pode traçar esse triângulo, perceber que um cateto é 2, outro cateto é 14. Então o NF vai dar 10 raiz de 2. Só que esse triângulo NSF, ele também tem os catetos 10 e 10. E se você reparar, ele satisfaz o teorema de Pitágoras. Então 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado vai ser o NF ao quadrado, que vai dar o mesmo resultado. Isso significa que esse triângulo, ele é retângulo. Esse não é o único jeito de você perceber isso, tem alguns jeitos mais simples. Mas, já que a gente partiu por esse caminho, eu vou pegar o centro dessa circunferência, ligar nos pontos tangentes
aos dois catetos e eles vão ser claramente perpendiculares, porque essa é uma propriedade. Só que se nesse ângulo S eu tenho um ângulo reto também, então eu formei aqui um quadradinho que tem lado R, que seria o raio da circunferência. Então, o pedaço que ficou faltando os dois catetos vai ser 10 menos R. Só que o ponto P, se eu ligar nos vértices N e F, esses caras vão ser bissetrizes, porque o centro de uma circunferência inscrita é sempre o encontro das bissetrizes. Se eles são bissetrizes, eu formo dois triângulos retângulos que também são congruentes. Então, tanto o lado IF quanto o lado NI vão ser 10 menos R, porque tem que ter o mesmo cateto do 10 menos R que está embaixo. E aí, com isso, eu sei que 10 menos R mais 10 menos R tem que ser 10 raiz de 2, e eu descubro que o raio da circunferência é 10 menos 5 raiz de 2 centímetros. E é o que a gente precisava para encontrar a área verde, que a gente vai calcular a área da circunferência, que é πr ao quadrado, vai dar isso. E a área verde vai ser a área do triângulo NSF, que é basicamente 10 vezes 10 dividido por 2, menos essa área da circunferência, e fazendo as contas, a resposta vai ser essa, certo? Então agora vamos para o próximo. A imagem ilustra três dados, A, B e C. O dado A é convencional, o dado B tem duas faces numeradas com 2 e 4 faces numeradas com 6, e o dado C possui as 6 faces numeradas com 5. As faces de cada dado são equiprováveis. Calcule a probabilidade de que a soma dos números obtidos em um lançamento dos três dados seja múltiplo de 3. E aí, nesse tipo de exercício não dá para fugir muito, você tem que listar todos os casos possíveis que resultam num múltiplo de 3. Então, um caso, e eu estou pegando os dados na ordem ABC, seria 1, 6 e 5. O outro caso seria 4, 6 e 5. O outro caso, 2, 2 e 5. E, por último, 5, 2 e 5. Esses são os únicos casos possíveis que vai resultar numa soma que é múltiplo de 3. Só que o que muda aqui é que para cada dado, a chance de aparecer esses números é diferente. Então, vamos olhar lá na primeira situação, 1, 6 e 5. A chance de sair o número 1 no dado A é 1/6, porque é um dado tradicional. A chance de sair um 6 no dado B, lembrando que esse dado B tem 4 faces numeradas com 6, então é 4 sobre 6. Tem uma chance grande. E o 5, como todas as faces do terceiro dado são 5, a chance é 1, que é 100%. Depois, a outra situação, para sair o 4 é 1/6, para sair o 6 também é 4/6 e 1. Aí depois, 2 é 1/6 de chance. O 2 do dado B é 2/6, porque eu só tenho duas faces com esse número. E depois 1. E aí depois 5, 2 e 1 vai ser 1/6, 2/6 e 1. Então se você somar todas essas probabilidades, isso vai resultar em 1/3, que é a resposta do item A. No próximo item, considere que 2 dos 3 dados sejam sorteados ao acaso e que em seguida os dados sorteados sejam lançados ao acaso. Qual a probabilidade de que a soma dos números obtidos no lançamento seja um número múltiplo de 3? Agora vamos lá, ele vai sortear 2 dados dentre os 3. De quantas maneiras ele poderia fazer essas escolhas? Ele poderia pegar o A e o B e o C, ou o A e o C. Então, se eu tenho 3 situações possíveis, a chance de eu pegar cada situação dessa é 1/3 para cada. Importante você levar isso em consideração. Agora, para cada caso, eu vou analisar quais são os resultados possíveis que a soma vai dar múltiplo de 3. No caso do A e do B, eu vou ter essas configurações: 3 e 6, 6 e 6, 1 e 2, 4 e 2. Só que aí você vai usar a mesma ideia que a gente usou no item A. Em cada situação, você vai ver a probabilidade de sair esse número de acordo com o dado, multiplicar elas e depois somar tudo. Então essas são as probabilidades que você está vendo aí. Somando tudo, isso vai dar 1/9, que é a soma de todas essas situações. No caso A e C, a gente tem a configuração 1 e 5 e 4 e 5. E aí a probabilidade para cada um vai ser essa, somando tudo também dá 1/9. Agora o caso B e C não tem nenhuma configuração cuja soma dê um múltiplo de 3. Então a probabilidade ali seria 0, a gente pode jogar fora. Então, resumindo, somando as duas probabilidades, 1/9 e 1/9 para cada situação, isso vai dar 2/9 e a gente chega na resposta final. Agora o nosso último exercício. De acordo com a norma brasileira de regulamentação de acessibilidade, o rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres deve ter inclinação constante e não superior a 8,33%, que é 1/12, em relação à horizontal.
Observe o seguinte projeto de rebaixamento de uma calçada cuja guia tem altura BC igual a 10 centímetros. Calcule AB na situação limite de regulamentação. Então esse exercício ele é relativamente simples e o que você tem que fazer é sacar que essa proporção 1:12, se a gente olhar no triângulo ABC, vai ser o BC dividido pelo AB. É como se fosse a tangente desse ângulo que está no vértice A. Então BC dividido por AB tem que ser 1/12. A gente já sabe que o BC é 10, então o AB só pode ser 120 centímetros. No item B, calcule o comprimento de AC na situação em que a inclinação da rampa é de 5%. Deixe a resposta final como raiz quadrada. Então 5% agora é essa proporção 5/100, ou 1/20. Então BC sobre AB é 1/20. De novo, o BC continua sendo 10, então o AB vai ficar 200 centímetros. Só que ele quer o comprimento AC, então é só você fazer um Pitágoras e descobrir que o AC vai ser 10 vezes a raiz de 401 centímetros. Beleza? Então essa foi a prova de 2019 e eu espero ter ajudado você, caso você for prestar o vestibular da Unifesp, a pegar algumas dicas aí que podem te ajudar na hora da prova. Lembrando, qualquer dúvida você pode e deve deixar nos comentários para que eu possa te ajudar. E se você quiser sempre ficar sabendo dos nossos conteúdos, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que o link está aí na descrição, e se inscrever no nosso canal. Se você puder curtir o vídeo para ajudar a divulgar nosso conteúdo, eu te agradeço muito. Beleza? Então por esse vídeo é isso e a gente se vê no próximo vídeo.